assim, Deus me deu um sonho naquela época, em 2015, no final do ano de 2015. E nesse sonho, eu chegava em um local que estava preso numa gaiola bem grande, senhoras, né, pessoas idosas, mulheres, crianças, e estava todo mundo bem desnutrido e sujo de poeira, tipo de guerra. E eles estavam presos ali naquela gaiola bem grande, e eu cheguei a abrir a gaiola que estava aberta. E eu perguntei, por que vocês não saíram? A gaiola estava aberta. E aí, uma das pessoas que estava ali dentro pegou e falou assim, porque a gente precisava que alguém de fora viesse abrir. A gente não podia abrir por dentro. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, aonde eu estou? No próprio sonho me perguntando. E eu vi uma bandeira da Alemanha, era aquele pedestal, né, de bandeira, e a bandeira da Alemanha voando. E eu fiquei olhando, eu falei assim, por que eu estou aqui? E a moça falou assim, você veio fazer uma pesquisa. E aí, nisso, eu acordei. E eu acordei e falei assim, meu Deus, Deus está querendo falar alguma coisa comigo? E eu fiquei meio nervosa, mas deixei aquilo para lá e continuei minha vida. E depois disso, eu comecei participando de vários projetos missionários a curto prazo. Todo janeiro e julho, na minha vida, praticamente, eu viajei para missão em algum lugar. Então, fui muito para o sertão da Bahia, o sertão do Piauí, o sertão do Ceará. Fui também para o Paraguai. E aí, chegou um ano depois, né, desse sonho, eu estava numa igreja e estava tendo uma conferência muito grande nessa igreja, uma igreja com 3.000 pessoas, né? E aí, o pastor, quando entrou, ele falou assim: vai ter uma pessoa que, quando terminar o culto, ela não vai conseguir levantar da cadeira, que Deus quer falar algo com ela. E eu era mais tradicional nessa época, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. E quando terminou o culto, eu estava presa na cadeira, não conseguia levantar. E aquele sonho que eu tinha tido antes, eu comecei a ver ele em forma de visão. E eu olhava as pessoas assim no sonho, eu sentia, na visão, e eu sentia as dores das pessoas. E aí eu comecei a gritar, gritar. E a amiga minha que estava do meu lado ficava, Larissa, para de gritar. E eu não conseguia, eu gritava pela intercessão, começou a orar por mim. E eu sentindo assim, a presença de Deus muito forte. E Deus falava comigo que ia me levar para muitos lugares. E aí eu não consegui nem dirigir para ir para casa. Um amigo meu que foi dirigindo, eu cheguei em casa ainda estava muito com o coração muito cheio, assim. E no outro dia eu falei assim, Deus tem algo para falar comigo. E aí eu comecei a perguntar a Deus. E nisso eu comecei a pesquisar sobre missões na Europa. E foi quando eu encontrei o grupo Missões na Europa. E isso foi lá para o final de 2016, mais ou menos, acho que foi por aí. E que eu entrei nos grupos, porque eu falei assim, eu quero conhecer missionários da Europa, para saber a realidade mesmo. Eu não quero só ouvir notícias, eu quero ver a realidade de verdade. E aí que eu pesquisei sobre a Alemanha e vi a situação do evangelho na Alemanha, que menos de 2%. Eu falei, nossa, eu não tinha noção disso, era totalmente fora da minha realidade. E aí eu fiquei, meu Deus, será que eu para a Alemanha? Mas aí eu fui entendendo que Deus queria me levar ainda para vários lugares, né? E aí, resumindo, chegou em 2020, eu falei assim, não, eu preciso entrar num curso de alemão, porque o dia que Deus me levar para a Alemanha, eu já estou preparada, né? E aí eu entrei no curso com missões na Europa, né? O curso de alemão. Fiz 3 meses, mas desisti. Eu sei, essa língua é muito difícil, aí veio a pandemia, foram várias demandas durante a pandemia. E aí eu desisti do alemão naquela época. E aí, né, continuei envolvida com missões, né, fazendo parte de vários projetos missionários. Trabalhei numa ONG também, no Lixão. Durante 2 anos eu fui professora de matemática para as crianças lá na ONG. E eu fui me envolvendo. E continuei envolvida, mas com o meu trabalho também, né? E aí me formei em professora, não larguei engenharia, me formei em professora também. Então, era professora na escola também. E eu via a profissão de professora como meu chamado também, que ali eu também estava servindo aos meus alunos, né? E podendo levar a palavra de Deus através da minha profissão.